Um homem foi preso esta manhã em São Sebastião após danificar 3 carros que estavam estacionados em frente ao prédio da prefeitura. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o homem é vendedor ambulante e estaria revoltado por não poder trabalhar e por isso quebrou os vidros dos veículos. Ele foi encaminhado para a delegacia e deve responder por dano ao patrimônio, já que um dos carros era oficial. A ABC, concessionária do transporte público em Taubaté, divulgou hoje uma nota informando que registrou queda de 88% no volume de passageiros desde o início da quarentena. Por causa disso, não pagou aos trabalhadores a PLR prevista para 30 de abril e afirma ainda não ter recursos para cobrir a folha de pagamento que vence amanhã. Em resposta, a ABC diz que o Sindicato dos Condutores pode paralisar o transporte público na sexta-feira. A empresa informa ainda que lamenta a decisão e pede a retomada do diálogo. Diante do impasse, a ABC pede auxílio da Prefeitura de Taubaté. Por nota, a administração municipal informou que apresentou um acordo para o adiantamento do subsídio deste ano para garantir o transporte dos trabalhadores dos serviços essenciais e dos estudantes que tiveram a gratuidade retomada para buscar o kit alimentação nas escolas. Também será solicitada, através de medida cautelar, a manutenção do serviço em pelo menos 30%, além da retomada do transporte complementar. E em Jacareí, a Justiça determinou a suspensão temporária do processo que previa o reajuste da tarifa do transporte público da cidade. Em abril, a empresa responsável pelo serviço havia pedido um aumento de 30% no valor da passagem, o que elevaria o preço para R$ 5,50. Na decisão, a juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro considerou o momento inoportuno para esse tipo de discussão, que ficaria comprometida pela falta de uma participação popular mais efetiva devido à pandemia do coronavírus. Por nota, a Prefeitura diz que é contra a decisão e que, mais uma vez, os processos administrativos relacionados às questões do governo se submetem ao rito e aos prazos do Poder Judiciário. Em São José dos Campos, o Sindicato dos Metalúrgicos fez nesta manhã um protesto contra as demissões no setor aeronáutico. Dirigentes sindicais e trabalhadores se reuniram em frente às empresas Status Usinagem e Leitcor. As duas são fornecedoras da Embraer e sofrem os impactos da crise no setor e também do rompimento do negócio com a Boeing. O sindicato conseguiu reverter na justiça as demissões da Status, que encerrou as operações em São José dos Campos. Agora, o sindicato também aguarda a decisão judicial a respeito das 108 demissões da Leitcor de Jacareí. E muitas empresas tiveram que inovar durante essa pandemia para enfrentar a crise que atinge todo mundo. Além do home office, os serviços e produtos oferecidos também passaram por adaptações. E muito desse aprendizado deve servir de lição para o futuro. O mercado de trabalho não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. Em meio à crise, diversos setores já estão se reinventando. O modelo, que ainda era pouco adotado pelas empresas, o home office, agora é uma realidade para muitos profissionais. Nessa startup de São José dos Campos não é diferente. Reuniões, tomada de decisões e até mesmo o compartilhamento de novas ideias acontecem por meio de conferências virtuais. Quando começou essa parte de pandemia, a gente teve que aplicar uma infraestrutura que permitisse os funcionários estar trabalhando home office, conseguir acessar as câmeras remotamente, conseguir os equipamentos remotamente, para que a gente possa desenvolver todo o sistema que a gente está aí desenvolvendo. Tem sido muito diferente, né? Acredito que ninguém estava preparado para passar por isso, mas as nossas atividades, elas são adaptáveis e eu acredito que o home office não tem atrapalhado em questão de desempenho, de entrega, porque a gente consegue se comunicar bem. A startup, que surgiu de um projeto acadêmico desenvolvido no ITA, tinha outro propósito, mas em meio à pandemia os planos foram redefinidos. Nós precisamos primeiramente entender do ajuste que ia ser necessário na tecnologia, né? Então a gente estava acostumado a monitorar materiais
e processos industriais, e isso deve ser adaptado para monitorar pessoas. E depois conhecer o mercado, né, que é totalmente diferente. O sistema de monitoramento desenvolvido pela empresa oferece a possibilidade de verificação em massa da temperatura das pessoas em lugares de grande circulação, como, por exemplo, aeroportos e grandes indústrias. A pessoa passa pela câmera térmica e o software vai identificar se a temperatura do corpo naquele momento está acima da normalidade, identificando assim um possível caso suspeito para o coronavírus. Os equipamentos são basicamente os mesmos que a gente usa para aplicações industriais. O principal ajuste é na questão de software, né? A gente precisou modelar o nosso software e nossos algoritmos para que ele se adaptasse a detectar febre em indivíduos. O novo produto está em fase de desenvolvimento e em breve vai estar disponível no mercado para auxiliar nas ações de combate à Covid-19. O grande diferencial de uma startup, né, primeiro é que você consegue desenvolver um produto de ponta, né, de alta tecnologia, de uma maneira relativamente rápida e ainda validando o mercado, entendendo se existe realmente essa demanda por esse produto, e dentro de um modelo de startup você consegue muitas vezes mudar o direcionamento da sua empresa de maneira muito rápida e eficiente. A doença ainda não tem cura, mas segundo esse especialista em tecnologia da informação, uma previsão já é certa. As novas tendências desenvolvidas durante a pandemia serão incorporadas na rotina das empresas no pós-crise. Muito provavelmente, no pós-pandemia, o que vai acontecer é que as empresas vão identificar aqueles segmentos, aqueles trabalhos que tiveram a produtividade até maior com o seu colaborador, trabalhador em casa. Porque às vezes tem mais concentração. Óbvio que tem os casos das pessoas que têm criança pequena, não tem sossego em casa, etc. Para esses ainda vai existir o ambiente de escritório, mas é muito provável que haja uma mudança muito grande após essa pandemia, com a adoção efetiva de trabalho remoto. E para quem está em busca de qualificação nesse período de quarentena, pode encontrar uma boa oportunidade no Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos, que está com mais de 1.000 vagas abertas para cursos à distância. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Caroline Rossazzi. Oi, boa noite, Carol. Bom, o detalhe aí que é bem bacana é que tudo de graça, né? Exatamente, Rose. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. No total, são 1.700 vagas para 6 cursos de qualificação profissional, todos eles gratuitos. Aqui comigo está a diretora do CEPAS, a Graça Oliveira, tem mais informações para a gente. Graça, são cursos aí que ajudam a dar aquele up no currículo, né? Quais são eles? Boa noite. Boa noite, exatamente. São 6 cursos já com inscrições abertas, totalmente gratuitos, e eles vêm numa época onde as pessoas precisam ficar mais tempo em casa e elas podem, então, buscar um aperfeiçoamento profissional e elevar, assim, o nível do seu currículo. São 6 cursos: Educação Financeira, Rotinas de RH, de Recursos Humanos, Atendimento ao Cliente, Relacionamento Interpessoal, Noções de Logística e Técnicas de Arquivamento. E as aulas vão ser à distância? Exato, todos eles são na modalidade à distância. Graça, quem se interessou, como é que faz aí para se inscrever e quem que pode participar aí dessa seleção para as vagas? Tá. Para se inscrever, precisa residir em São José dos Campos, ter 16 anos ou mais e ter o ensino fundamental completo. Ele vai fazer a sua inscrição pelo site do Qualifica, que é da Prefeitura de São José dos Campos. Para aqueles estudantes que se interessaram, preciso correr porque tem alguns cursos, um deles que as inscrições encerram hoje, né? Isso, Noções de Logística se encerra hoje às 22 horas. Os demais cursos no dia 15 de maio, até o dia 15 de maio, podem se inscrever pelo site. Tá certo. Muito obrigada, Graça, pelas suas informações. Tá aí, então, fica a dica. Isolamento social não é desculpa para não se qualificar, né, Rose Baldin? Com certeza, Carol. Obrigada pelas informações. E o tempo vira nesta quinta-feira com a chegada de uma frente fria na região. Vamos aos detalhes da previsão com Amanda Souza, da Somar Meteorologia.
Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Com a passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo, mudanças bruscas no tempo devem acontecer amanhã, quinta-feira. Em Taubaté, céu bastante nublado. Pode chover a qualquer momento do dia. A temperatura segue em queda, aumentando a sensação de frio. A máxima prevista é de 20 graus no período da tarde. A partir de sexta-feira, tempo firme, mas a temperatura ainda segue bastante amena. Em São José dos Campos, céu também bastante nublado, pode chover a qualquer momento do dia, pequenas aberturas de sol. Temperatura mínima de 13 e máxima de 18 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo, para enfrentar a crise, fábrica de São José dos Campos muda a produção e passa a confeccionar máscaras. Agora 7h13.